Olá, está entrando lá mais uma edição do programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Já entra lá, já se inscreve, já compartilha esse vídeo aí para todo mundo. E também pela Sara Brasil FM para você de São Paulo, a 101.3. Já quero apresentar aqui os nossos apresentadores, né? As pessoas que estão sempre aqui comigo, essas queridas aqui. Eu sou o Bispo Cristiano Guimarães, aqui do meu lado está a minha esposa querida, Bispa Camille. Oi, Ana, Cristiano. Oi, nossa terapeuta, Ana Paula. Oi, bispos. Oi para você que está em casa. É isso aí. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto demais, um assunto que a gente tem visto cada vez mais em ênfase, né? Que é o poder da oração, a importância da oração na vida do cristão. Então, eu quero te convidar aí junto comigo, na próxima meia hora, a gente vai estar junto e já vamos começar chamando o primeiro vídeo. Esse vídeo viralizou na internet essas últimas semanas, que é um cientista, um médico, né, trabalha com a parte neurológica, falando sobre o poder da oração na vida das pessoas que estão enfermas, que estão no hospital. Vamos assistir. Eu sou neurologista, né? A oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era balela. Os estudos, eles não vieram para comprovar que a oração, eles vieram pelo contrário. Vieram para desqualificar Chega a oração. Esse negócio aí, né? De oração, pronto, vamos dar remédio. E eles se surpreenderam. Por quê? Tinha muito um mito de que a oração ajuda a tua saúde. Isso não é mais discussão na medicina. O que era discussão na medicina era por que ela ajudava a tua saúde. Ela ajuda porque ela melhora o teu lobo pré-frontal. Ela ajuda porque ela é um efeito placebo. Você acha que aquilo ali vai dar certo e dá? Ela ajuda porque tem gente falando aí de The Secret, né? É o segredo, eu atraio a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa era a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter um coma induzido. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. Que dirá que alguém está orando por ele? Como que você explica, num trabalho, eu me arrepio de falar isso, com mais de 1000 pacientes, você ter melhora muito maior, eu digo muito maior, no grupo em que oravam por eles? Como é que você me explica isso? Né? Eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência. Eu sou médico, sou neurologista, né? A oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era balela. Os estudos, eles não vieram para comprovar que a oração, eles vieram pelo contrário. Vieram para desqualificar Chega a oração. Esse negócio aí, né? De oração, pronto, vamos dar remédio. E eles se surpreenderam. Por quê? Tinha muito um mito de que a oração ajuda a tua saúde. Isso não é mais discussão na medicina. O que era discussão na medicina era por que ela ajudava a tua saúde. Ela ajuda porque ela melhora o teu lobo pré-frontal. Ela ajuda porque ela é um efeito placebo. Você acha que aquilo ali vai dar certo e dá? Ela ajuda porque tem gente falando aí de The Secret, né? É o segredo, eu atraio a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa era a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter um coma induzido. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. Que dirá que alguém está orando por ele? Olha aí, esse vídeo viralizou, né, recentemente na internet. Mas já vale lembrar que o bispo Robson Rodovalho já falava sobre isso há muito tempo, né? Sobre essas comprovações científicas. E aí não resta mais dúvida, né, do poder da oração. Porque a pessoa orando, ok, pode ser alguma coisa no cérebro, o efeito placebo, né? Eu acho que vai acontecer alguma coisa, então acontece. Ou então a positividade. Agora, o cara não sabe nem que estão orando por ele. Parece que ali no vídeo ele explicou que 1000 pessoas participaram desse estudo e o efeito de quem estava recebendo oração foi muito maior, né? Isso que esse médico falou, está descrito na palavra.
Porque é mais do que comprovado. Que a Bíblia, ela tem a resposta para todas as nossas questões e ela nos orienta em tudo, inclusive nessa área que lá em Tiago 5,16 diz, né? Muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Ela pode muito em seus efeitos. Ou seja, a palavra de Deus na Bíblia. Jesus disse, se dissermos para o monte, levanta-te e arranca, daí vai acontecer sim, porque se a gente tiver fé, se a gente não duvidar, é a oração movendo a matéria. Claro que Jesus não estava pedindo para ninguém ir lá para frente do monte ficar orando, mas ele está dizendo que quando você ora, isso tem efeito, isso tem poder. Né? Muito vale por sua eficácia, que ele falou. Então, assim, realmente, o fato de você, né, se colocar para aquela pessoa, em oração por aquela pessoa, você, né, profetizar, né, aquilo que a gente fala é o que acontece. A gente sabe que isso é comprovadamente verdadeiro. Tudo aquilo que a gente profetiza, sendo para alguém ou para nós mesmos, é verdadeiro. Se for para uma coisa boa, vai ser boa. Se for para o lado ruim, vai ser ruim. E às vezes é difícil acreditar, né? Porque é tão simples. E a gente gosta de complicar as coisas, né? Parece que se falasse assim, olha, o que vai funcionar vai ser fazer uma viagem, escalar, correr 30 quilômetros. Aí você topa de fazer. Agora, pagar uma promessa, né? Fazer... Não, tem que ser o fulano orando. Porque se o fulano orar, Deus vai ouvir ele. Eu orar, será que Deus vai me ouvir, né? Às vezes o que é fácil a gente complica, né? Exatamente. E outro versículo que é muito forte a respeito da oração é quando Jesus fala, né? Fecha a porta do teu quarto e ore a teu pai que está em secreto e ele te recompensará. Né? Então, assim, Jesus deixou claro ali a força da oração, o poder da oração. Mas a pergunta que eu quero trazer hoje aqui dentro desse tema é: será que as pessoas estão orando? Será que os crentes estão orando? Será que a correria do dia a dia, né? A pessoa já acorda de manhã atrasada para ir para o trabalho, tem muitos afazeres, aí chega em casa à noite cansado, quer ligar a televisão, quer ir para a rede social, aí às vezes na hora que vai orar já... eu tinha uma pessoa que estava com tanto sono uma vez orando numa vigília, que a gente parou todo mundo de orar, ficou olhando para ele, ele estava meio sonolento assim, falando: Deus, eu te abençoo, Deus, eu te abençoo. Né? A pessoa ela passa o dia inteiro ali na correria e ela não tem tempo, ela acaba não priorizando a oração. E é algo tão poderoso, né? E as pessoas estão negligenciando isso, estão negligenciando o poder da oração. Tem muitos argumentos, né? Eu já vi também pessoas dizendo que Deus está muito ocupado para tomar Deus com esses problemas. Ou então, será que Deus está ouvindo a minha oração? Deus tem tantas pessoas... Tanta coisa para fazer. Não, ou ele está muito ocupado, ou tem coisa mais importante. Isso. Né? Não, isso. a coisa mais importante que você falou, né? Eu ia falar isso aqui. Será que a minha causa... tem gente que tem causas mais importantes que as minhas. Né? Então, mais graves, né? Graves, justamente. Então, não sei se Deus vai me ouvir, vai me abençoar. Por isso tem muita gente que gosta de orar de madrugada, né? A madrugada tem menos pessoas, tem menos concorrência, né? Só que ele esquece que enquanto é madrugada aqui, do outro lado do mundo é dia normal e as pessoas estão orando lá também. E Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, né? Não tem limite para o poder de Deus. Ele ouve a nossa oração, ele ouve o nosso clamor e ele responde, né? Vamos chamar a primeira participação. Inclusive, ficou bem legal o nosso produtor aí, o Paulo Tavares, ele gravou com algumas pessoas. E se você quer mandar a sua participação, entra lá no nosso Instagram, no @semlimites.tv, já segue lá, já compartilha os vídeos e lá sempre vai ter a caixinha de pergunta para você poder participar. Vamos assistir a participação do Tiago Sodré. O pastor Sodré, beleza, pastor? E aí? Vou fazer uma pergunta: qual que é a importância da oração na vida do cristão? Então, a importância da oração na vida do cristão é essencial, né? Cristão que não ora morre, né? Então, Jesus falou muito sobre oração. Jesus falou para entrar no quarto, orar em secreto ao Senhor, o Senhor responderia. Todo o tempo Jesus passa orando. Oração para nós, acesso sobrenatural. Então, tudo que você quer vencer no natural, você tem que ganhar no sobrenatural. Então, sua oração tem que ser eficaz, sua oração tem que acessar o trono de Deus, sua oração tem que ser sincera, com o coração aberto e rasgado. Então,
Qual que é a minha dica para você, irmão? Ora que tudo vai melhorar na sua vida em nome de Jesus. Tamo junto, Valeu, viu? pastor. Valeu, é nóis. É isso aí, essa frase é clichê, é famosa, né? Hora que melhora. Hora que melhora. Hora que melhora, né? E é importante isso, né? A gente falar desse tema da oração, porque é uma arma muito poderosa. Jesus falou o tempo todo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E quando nós estamos orando, mesmo, né, igual Jesus ensinou lá no nosso quarto, é o momento de nós estarmos nos relacionando com Deus. É o momento de nós termos essa intimidade com Deus. E como que eu falo que eu amo a Deus, que eu quero viver na eternidade com Deus, se enquanto eu estou aqui na terra eu não dou uma parte do meu tempo para Deus, eu não dedico um tempo ali para estar com o meu Pai. É, né? A mesma coisa de morar com alguém e não conversar com a pessoa hora nenhuma, né? Em nenhum momento você olha para ela, em nenhum momento você conversa, conta da sua vida, ouve a pessoa. Esse tempo que você está falando, né, é aquela hora que a gente entra em conectividade com Deus. Porque essa conexão entre nós e Deus e o Espírito Santo, ela tem muito de seus efeitos, né? Porque, como você diz, é sobre momento de intimidade, é aquela hora que a gente está se conectando com o Senhor. E faz parte. Eu lembro quando a gente recebeu o diagnóstico da nossa filha, da doença que ela ia ter, eu me lembro que eu estava no começo da gestação e era tudo muito novo. Eu lembro que eu peguei todos aqueles papéis, aquelas pastas com aqueles diagnósticos todos. E eu lembro que eu fui para a sala e eu fui orar. E aí veio na minha mente aquele versículo, né, que está lá em 2 Coríntios 5:7, que fala que nós não vivemos por aquilo que a gente vê, né? Nós não vivemos por vista, mas pelo que vemos. Nós vivemos por fé, e não naquilo que está sendo mostrado. Então, eu peguei aquele diagnóstico que falava daquela doença, e eu orava, eu profetizava naquilo ali. Eu falei, Deus, isso aqui é o diagnóstico do homem, mas o diagnóstico do Senhor, eu sei que é outro, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, quem conhece a Rafaela sabe que o diagnóstico dela foi totalmente mudado pelas circunstâncias que eu creio, da oração, não só da oração, mas de um conjunto de coisas, de jejum, né, de semeaduras que eu fiz no altar de Deus, e que eu vejo que a resposta foi todo esse conjunto. Então, assim, Deus ele realmente nos abençoa. Ele quer nos abençoar e a gente precisa estar conectado com Ele nesse sentido. Não, e dentro disso que você falou, Camila, não tem nada melhor do que você orar, você fazer um pedido para Deus e Deus responder aquele pedido. Deus fazer exatamente da forma que você pediu, da maneira que você pediu. Isso dá uma força muito grande para a gente continuar orando, para a gente continuar tendo fé em Deus, para a gente não deixar as circunstâncias da vida nos paralisar. Só que muitas vezes, nem sempre a nossa oração vai ser prontamente atendida. Aí a gente pensa, por isso que nessas horas a gente pensa, Deus não quer me abençoar, mas não é isso. No nosso caso, né, no meu caso, que eu fui mãe, eu tive que esperar 8 meses para ver um milagre acontecendo. E depois eu tive que esperar mais 5 anos para eu ver outro milagre acontecendo na vida da nossa filha, que foi ela andar sem apoio de nada. Ela não andava. Então, depois aí de 5 entra a importância anos, da perseverança, né? Sim, a Bíblia diz que orando. A Bíblia diz que nós temos necessidade de perseverança para que depois de ter feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Então, e eu acho que a minha próxima pergunta ia ser por que as pessoas às vezes param de orar, desistem de orar, não têm esse hábito, né, de orar, e a bispa já deu uma primeira resposta, né? Não, a pessoa ali, a Bíblia fala que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então a pessoa está ali orando, ela está buscando a Deus e nada está acontecendo, então ela desiste de orar por causa disso, né? Ela para de orar por causa disso. Gálatas 6:9 que fala isso, né? Ele fala, e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu próprio tempo colheremos se não desfalecermos. A oração é um bem que você faz. O se não desfalecermos é o mais complicado, entendeu? Né? A oração é um bem que você faz para você e pela vida da outra pessoa. Então, enquanto você está profetizando, então a palavra você vai colher se você não desanimar, se você não desistir. Então, eu sempre falo isso, né? A única forma de uma oração não ser atendida, é o que o texto aí acabou de falar, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos, né? Então, o único jeito de uma oração não ser atendida é se a gente desfalecer, se a gente parar, desanimar, né? Ou se a nossa oração estiver fora da vontade do propósito de Deus, porque também
né? Não Tem que adianta estar a gente debaixo da orar. vontade do Senhor. Ontem eu vi uma frase muito legal que falava assim: Deus nunca diz não. Ele sempre dá 3 opções: o sim, o ainda não, ou eu tenho algo melhor para você. Exatamente. Perfeito. Repete aí, Ana. Gostei. Repete. Deus nunca diz não. Ele sempre dá 3 opções: o sim, o ainda não, ou o eu tenho algo melhor para você. É isso aí, é isso aí. Às vezes a gente não entende, né? Mas depois a gente vai ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos chamar mais um vídeo da internet falando sobre a força, né? O poder da oração. Pode soltar, por favor. A Bíblia fala, orai sem cessar. E alguém pode falar, tá, Rodrigo, mas por que Deus não atende com a primeira oração? Por que eu tenho que orar muito? Bom, é simples. Em primeiro lugar, porque as coisas que você ganha de maneira muito fácil, você não dá valor. Em segundo lugar, porque Deus sabe como você precisa exercitar a sua fé. Em terceiro lugar, porque Deus também conhece qual o momento correto de dar aquilo que você está pedindo. Em outras palavras, não discuta com o especialista. Ele sabe mais do que você. Se Deus ainda não atendeu, confie. Olha aí, o que ele acabou de falar vem ao encontro do que a gente estava dizendo aqui, né? Deus, ele sabe a hora certa. Deus sabe. O meu dever como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, é não parar de orar, é não cessar a minha oração, é não interromper a minha oração, é continuar buscando, é continuar clamando, né? Por isso que Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Às vezes a gente acha, né? A gente se pergunta, Deus, por quanto tempo? Por quanto tempo eu tenho que orar? Até quando eu vou ter que ficar persistindo? Até quando? Muitas vezes, tem gente que fala, bispo, eu já falei com Deus, até quando, Senhor, eu vou passar por essa situação? Até quando eu vou ficar vivenciando isso? Até Deus achar que você está preparado para receber aquela bênção na sua vida. Porque muitas vezes, também, esse tempo, Deus está nos preparando para receber algo que Ele quer nos dar. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está pronto, mas não, nós não estamos. Se Deus te entregar uma coisa hoje que você está querendo muito, será que você está realmente preparado para receber aquilo ali? É isso aí. E Ana, você tem um livro aí, né, para apresentar. Gente, tem um livro quem tá super legal aqui. Passando por um momento difícil, complicado, né? E às vezes você fica tão envolvido ali no problema que você esquece que tem um Deus que pode te ajudar, que pode fazer um milagre na sua vida. Fala um pouco aí. Esse livro fala exatamente sobre isso. Chama Olhe para o Alto, do bispo Lucas e da bispa Priscila, né? E esse livro fala que quando você passa por alguma dificuldade, às vezes você está buscando um caminho aqui embaixo e, na verdade, a sua resposta está quando você olha para o alto, né? Então, você que está passando por uma situação que você não vê saída, não sabe o que fazer, adquira esse livro, leia. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através dele. É o que fala, né? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Orar é olhar para o alto, né? Orar é você, às vezes, você está ali na correria, tentando fazer as coisas na sua força, do seu jeito, e você já tentou de tudo e não conseguiu. Olhe para o alto, né? Tem um Deus que quer te ajudar, tem um Deus que quer fazer um milagre na sua vida. Deus não liga de ser incomodado, pelo contrário, a Bíblia nos incita a orar o tempo inteiro. A Bíblia o tempo inteiro está nos motivando a orar. Jesus motivou os discípulos a orar. Então, busque esse Deus e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Bispo, onde que eu compro esse livro? Lá na SBE Shop. Só entrar no site sbeshop.com.br. Lá tem esse título e vários outros para abençoar aí a sua vida, tá bom? Vamos chamar mais uma participação da internet. Lembrando sempre, né, a participação é pelo nosso Instagram, @semlimites.tv. Essa em especial, nosso produtor Paulo Tavares gravou. Ficou muito legal. Vamos ouvir a participação do João dentro do tema. João, fala João, beleza? Rapaz. João, qual a importância da oração na vida do cristão? Beleza, meu nome é João, sou da sala nossa fé aqui da Augusta. A oração na vida do cristão, a oração é muito importante na vida do cristão, por quê? A oração, ela é o termômetro da vida do crente. Se a oração, infelizmente, quando vir as lutas, quando vir a dificuldade, quando vir, né, aquilo que a gente acha que nós não vamos conseguir vencer, mas se nós temos oração, constante oração, pode ter certeza que nós temos isso, a certeza dentro do nosso coração, que nós venceremos. Não é fácil, mas a vida do cristão, mas com oração se torna tudo fácil. É nóis. Olha aí a participação do João, né, falando sobre as coisas não são fáceis, e realmente não é um passe de mágica, né? A oração não é um passe de mágica, eu vou orar e pronto. Às vezes Deus age ali na hora, eu já vi Deus fazer milagres instantâneos.
Às vezes não, às vezes Às vezes no mesmo dia, em poucas horas, como a Ellen testemunhou aqui domingo no às vezes culto. eu já tive situações de eu pensar uma coisa e falar, ô Senhor... Que vontade! Uma vez eu falei, ô Deus, estou com tanta vontade de comer uma feijoada. Aí naquele dia eu recebi um convite para comer uma feijoada, né? Tem até uma história engraçada, eu vou contar aqui. Eu fui pegar estava trocando de roupa aí para o culto, aí fui pegar lá uma cueca e a cueca estava furada. E não tinha mais nenhuma. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu falei, ô Senhor, estou precisando tanto de cueca. Passou uns 5 minutos... Meu irmão entrou em casa, falou, Cristiano, eu fui numa loja ali comprar uma camisa e tinha uma promoção lá. Se você comprar a camisa, você ganhava 3 cuecas. E aí eu não estou precisando, eu peguei para você, tá aqui, ó. Olha só, Deus se preocupando com coisas tão pequenas. Deus das coisas grandes e das coisas pequenas. Nas coisas grandes e das coisas pequenas, Ele age na nossa vida, Ele age na sua vida. Então, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa que busca a Deus, né? Não deixa que a correria do dia a dia, que as circunstâncias, as situações te impeçam de orar, te impeçam de buscar a Deus. Pelo contrário, né? Persevere em oração, creia e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, Deus vai fazer grandes coisas na sua história, né? Ana, o que você já viu assim de sobrenatural acontecer através da oração? Eu ia falar isso agora, que eu acho que um dos motivos que as pessoas não oram tem essa questão de achar que Deus está fazendo uma coisa mais importante, mas também tem a parte que a gente às vezes se esquece de quem Deus é, né? A gente tem, às vezes está no dia a dia e trata aquilo que é santo como se fosse algo comum, como se fosse algo normal, né? E não é, né? Eu me lembro que uma vez foi muito marcante para mim, a filha do pastor, a gente era de uma igreja numa outra cidade, que eu morava em Goiânia na época, e a filha do pastor era muda, cega e surda. Não era cega, ela era surda e muda. E aí, durante o culto, a gente estava entregando uma campanha, e na campanha de oração, né, todos os dias a gente ia para a igreja, orar em determinado momento, e no final da campanha Deus trouxe a cura para ela. Então, no meio do culto, ela passou a ouvir e a falar. E foi muito impactante, assim, foi muito forte. Tantos milagres que acontecem, né? O tempo inteiro a gente vê muitos milagres, mas a gente esquece que Deus não faz só na necessidade extrema, né? Como alguém que está sem falar e sem ouvir, mas nas coisas pequenas também. Tem um salmo, que é o 65, que diz isso, né? O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. E aí no versículo 5 ele retorna dizendo, tu nos respondes com temíveis feitos de justiça. Ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu firmaste os montes pela sua força, pelo seu poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido das... E aí ele vai até o final, até o versículo 13, falando do quanto Deus age nas coisas sobrenaturais, né? No poder da natureza, em tudo que acontece. E às vezes a gente acha que esse Deus está ocupado demais para fazer uma coisa em favor dos filhos dele. E isso é importante a gente retomar para o nosso lugar, né? Se é importante para mim, é importante também para Deus. Seja o comer a feijoada ou a cura da minha filha, que é surda, né? Eu lembro a primeira experiência assim, mais marcante que eu tive com a oração, foi uma das primeiras células que eu ministrava, e a hospedeira da célula, a dona da casa, ela estava grávida, e ela recebeu um diagnóstico de hidrocefalia. E foi interessante que ela foi naquele ultrassom morfológico, acho que era no 3º, 4º mês, e a partir dali a gente começou a orar. Então foi assim, foram até os 9 meses, foram 6 meses de oração. Só que nesse intervalo, ela foi fazendo outros ultrassons, e em todos dava o mesmo diagnóstico. A hidrocefalia só aumentava. O diâmetro do crânio da criança foi só aumentando, até o último ultrassom, e a gente ali orando, crendo e buscando a Deus, até que a gente teve a célula numa quinta-feira, a gente orou pela última vez, e no sábado ela foi fazer o parto. E diz ela que tinha uma junta médica, porque corria risco ali o parto, e quando a criança nasceu, ela ouviu um médico falando, tá normal. E a criança nasceu sem nada. Ela tinha 3 ou 4 ultrassons, todos com o mesmo diagnóstico.
e a criança nasceu perfeita. Eu lembro que a gente deu testemunho na igreja com os diagnósticos na mão, né, com os exames, e o Pedro, que foi a criança que nasceu sem nenhum problema, e ele cresceu. Então, assim, a gente viu a força ali da oração, né? Então, a oração, ela é algo muito poderoso, né? Até porque a Bíblia fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A célula é isso aí, né? São várias pessoas ali juntas, orando por um mesmo propósito. Então, Deus, ele traz a bênção dele. E outro versículo que também fala, né? Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? Como nós buscamos a Deus? Através da oração, através da palavra. Então, nosso Deus, sim, ele nos recompensa, sim. E a gente precisa ter essa fé. Quando você ora, você, né, conecta a sua fé ali na oração, Deus, ele faz. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu quero incentivar você, né, que está aí nos assistindo, você que está aí na Rede Gênesis, no nosso canal do YouTube, você que está aí ouvindo pela Sara Brasil FM. Se você está passando um problema, se você está passando uma situação difícil aí na sua vida, ore, né? Clame a Deus. Não permita que o dia a dia, que a correria do dia a dia te paralise, te impeça de orar. Pelo contrário, né? Tenha esse hábito, né? E aí eu queria fazer a última pergunta aqui. Por que é tão difícil criar o hábito de orar? Tem um estudo dizendo que tudo que você faz por 21 dias vira um hábito, né? Você consegue fazer sempre. Então, acho que a persistência é o que atrapalha. Você começa a orar, a primeira semana você consegue, a segunda semana você falha um pouco. E aí não consegue gerar o hábito, né? Por não colocar... Acho que uma coisa que pode facilitar, talvez, é definir sempre o mesmo horário e o mesmo lugar. Eu faço muito isso, me ajuda bastante, assim. Tem um lugar na minha casa que é o lugar onde eu oro. E aí, naquele lugar, eu já deixo a minha Bíblia, naquele lugar eu já deixo meu olhinho de unção, já deixo o lugar ali, um tapetinho para eu me ajoelhar, para eu ter meu momento com Deus. E tenho também o mesmo horário, que é o horário em que eu tô preparada para aquilo ali, que eu não tenho nenhum compromisso depois. É você se policiar e se programar, né? Pra você saber, não, naquele tempo ali é o tempo que eu vou ter. Porque muitas coisas, principalmente uma que você está lendo na Bíblia, parece não. O diabo, ele quer tirar você do foco. Ele é o principal interessado em que claro, a igreja não ore. Ele vai fazer muitas coisas para te tirar ali daquele momento. Então, a gente precisa perseverar e lembrar, não, agora eu vou fazer isso. Eu vou orar ou eu vou ler a Bíblia. E realmente me programar e falar, não, agora é o meu tempo com Deus. A gente tem tempo para tudo, né? A gente tem tempo para estudar, tem tempo para ir para trabalhar, tem tempo para todas as coisas. Por que eu não vou ter meu tempo com Deus? Então, é uma questão, acho que, de agenda, de programação, e você se comprometer com você mesmo e com Deus. Priorizar, né, Bispa? Priorizar, exatamente. Porque você sabe que você vai ser abençoado. É isso mesmo. Então, você que gostou aí do nosso programa, quer conhecer os nossos cultos? Você encontra a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você pelo nosso site, saranosaterra.com.br, saranosaterra.com.br. É só você ir lá em igrejas. E nós estamos aqui em São Paulo, na Rua Augusta, número 2027. Todos os sábados, às 6 e às 8 da noite, nós temos o culto de jovens. E domingo, o culto da família, às 10 e às 18 horas. Segue a gente nas nossas redes sociais. Programa Sem Limites é o @semlimites.tv. Meu Instagram, @Bispo Cristiano. Da Bispa Camille é BPA Camille, com 2 L's e E no final. O meu, Ana, toda ela, tudo junto. É isso aí. Segue a gente lá. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal. E que Deus abençoe muito aí a sua vida. Um forte abraço. Fique na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.